Olá pessoal, vamos lá dar início à primeira aula aqui do curso, no qual a gente vai instalar e configurar alguns serviços utilizando o servidor Ubuntu Server. O primeiro passo para nossa aula é você ir para o site www.ubuntu.com/download/server e fazer o download da imagem ISO do Ubuntu Server 18.04, certo? Faça o download, ele vai baixar para sua máquina. Depois disso você pode ir para o VirtualBox, porque a gente vai fazer a instalação aqui mesmo no VirtualBox. Lembrando que esse procedimento que a gente vai adotar aqui, ele é idêntico ao procedimento de instalação em máquinas físicas, certo? Então, não se preocupe em relação a replicar esse procedimento na máquina física, porque são basicamente os mesmos passos que a gente vai seguir aqui. Então, vamos lá, a gente clica aqui em novo, para a gente criar a nossa nova máquina virtual, vou chamar ela de Ubuntu Server. Placa Linux de 64 bits. Como o sistema de 64 bits é interessante que ele tenha no mínimo 2 GB de RAM. Se você perceba na sua máquina física se isso é razoável, certo? Você pode colocar até mais se você tiver memória disponível. Sobre o disco rígido, a gente pode selecionar essa opção de criar um novo disco rígido virtual agora. Seleciona aqui que é VDI. Vamos colocar que está dinamicamente alocado para o espaço que essa máquina virtual ocupe no HD seja dinamicamente alocado, ou seja, que cresça conforme a máquina virtual necessite e não que a gente aloque tudo de uma vez só. Vamos colocar que ela tem aqui 20 GB de espaço. Você pode clicar em criar, a máquina vai ser criada e aqui você pode ir depois aqui em configurações dessa máquina, armazenamento. Aqui tem controlador IDE, você seleciona aqui para acrescentar um disco óptico. Depois você seleciona a opção de escolher disco e seleciona lá a opção do Ubuntu Server que você fez download na página do Ubuntu. Além disso, a gente recomenda que vocês coloquem duas interfaces de rede habilitadas, certo? A primeira interface, o padrão do VirtualBox, é a interface NAT. A interface NAT ela é capaz de fazer com que o seu servidor consiga chegar à internet. E a gente pode considerar que ela é uma interface WAN. Porque no ambiente que a gente está utilizando, ilustrando para vocês, é o seguinte: a gente tem uma máquina que precisa ter. Imagine que essa nuvenzinha aqui é a internet. A gente precisa ter nosso servidor com uma conexão com a internet, está conectado à internet, e ele também precisa se conectar com as nossas máquinas locais, nossa rede local. Então aqui está na rede local, precisa se interligar de alguma maneira com a rede local também. Por exemplo, se liga no switch aqui e as máquinas também se ligam nesse switch. Esse aqui é uma possível topologia de configuração do Ubuntu Server. Não é estritamente necessário que todas as vezes o servidor tenha duas interfaces de rede, porque você pode ter um cenário no qual você tem isso aqui. Em vez de ter o servidor como intermediário entre a internet e a sua rede, você pode, em vez de fazer essa conexão direta, você pode ter um roteador aqui entre a conexão da sua rede local e a conexão com a internet. Isso também é comum, pode acontecer também. Só que no nosso exemplo, a gente vai adotar outro padrão no qual o nosso servidor ele é o intermediário entre a internet e a nossa rede local, porque a gente só vai poder rodar duas máquinas virtuais ao mesmo tempo, certo? A máquina virtual do servidor e a máquina virtual, uma máquina virtual cliente. Então, na prática, o cenário que a gente vai simular é um cenário que contém apenas isso aqui: uma conexão do servidor com a internet e outra conexão com uma máquina cliente que a gente vai configurar posteriormente. Lembrando que essa configuração aqui específica com a internet ela poderia ser obtida se eu tivesse naquele outro cenário que eu coloquei agora aqui em cima, no qual eu tivesse um roteador, por exemplo, aqui
habilitando a chegada da internet nessa rede local através desse switch, que é um cenário até comum para ambientes de redes. Só que a gente vai adotar esse padrão aqui embaixo devido às nossas limitações de ambiente, ok? Então eu vou colocar duas interfaces para fazer essa configuração. Esse cliente pode ser minha máquina local, a máquina no qual eu estou executando o VirtualBox, ou pode ser outra máquina virtual, certo? Então, para ilustrar o procedimento por completo, eu vou utilizar essa máquina aqui como se fosse uma máquina virtual. Então, eu tenho que colocar aqui desse lado uma interface, por exemplo, como rede interna, que é a interface que vai habilitar a comunicação do meu servidor com essa máquina virtual. E desse outro lado eu tenho que colocar então uma interface em modo NAT, que é uma interface que permite também a conexão com a internet. Então esse servidor vai ficar com acesso à internet e também vai ficar com acesso à minha rede local. Ok? Então vamos lá no VirtualBox. E aqui eu vou colocar que a primeira já está em NAT, está ok, e vou habilitar a segunda e vou colocar ela em rede interna. Eu poderia até tentar colocar essa interface em host only, também seria uma interface possível para poder fazer essa configuração. Por enquanto vamos deixar aqui em rede interna, em NAT, vamos apertar aqui em, só lembrando que armazenamento está aqui com Ubuntu Server, clica aqui em OK. Beleza, vamos lá continuar, iniciar aqui de fato a instalação. Beleza, está iniciando, você pode apertar Enter aqui. E aqui a primeira coisa que ele vai perguntar é se você quer instalar o Ubuntu, checar o disco para ver se tem algum problema, testar a memória, que é possível também, ou ignorar e iniciar pelo HD. Então aqui nós queremos instalar o Ubuntu. Primeira opção, pode apertar Enter. Espera um pouquinho e aí vai começar já o procedimento de instalação do Ubuntu. Deixa eu só dar um skip aqui para não demorar muito. Bem, continuando aqui a instalação, o primeiro passo é escolher a língua, certo? Como vocês podem ver aqui não temos o português, então vamos de inglês mesmo. Primeira opção. Depois disso ele pergunta sobre o layout do teclado. Você pode vir aqui e selecionar essa opção de identificar para ver se ele consegue identificar automaticamente seu teclado. Então ele pergunta para você digitar os seguintes caracteres: o fecha parêntese, o R, ele tem um S como se fosse um cedilhado, aqui não temos no teclado brasileiro. E o E já com acento agudo também não temos. O C cedilhado temos. E ele detectou já que o teclado é o teclado do português do Brasil. Beleza, isso feito, pode apertar aqui em próximo, ou Done, que é feito, né? Ele está aplicando configuração e vindo aqui já para a próxima tela, que é a tela na qual ele pergunta se vai instalar a nuvem ou se vai instalar o Ubuntu, o servidor. Então vamos aqui selecionar a primeira opção, instalar o Ubuntu. Aqui, como a gente colocou duas interfaces, a primeira em modo NAT e a segunda em rede interna, ele já reconheceu as duas interfaces aqui. E vocês podem ver que a primeira já tem um IP ali, que é 10.0.2.15. Essa é a nossa interface NAT e ela já tem, por padrão, acesso à internet. Enquanto a interface de rede interna, como não tem nenhuma VM que está conectada, ela está sem endereço ainda. Pronto, está tudo certo aqui. As duas foram reconhecidas. Pode clicar em Done para ir para o próximo passo. Aqui é apenas se existir um servidor proxy, certo? Que se conecte entre você e a internet. E você tem que colocar os dados para poder habilitar o seu acesso. Que no caso aqui não está utilizando nenhum servidor proxy, então pode deixar essa parte em branco e clicar aqui também em Done, próximo. Aqui o endereço do servidor de arquivos de Ubuntu. Como a gente não tem nenhum servidor local, também vamos utilizar o padrão, que é archive.ubuntu.com/ubuntu. E aqui ele já pergunta como é o tipo de instalação que ele vai fazer no HD. Utilizar o disco inteiro, e configurar LVM, se é manual ou se a gente vai voltar para corrigir alguma configuração anterior. Por enquanto vamos utilizar o disco inteiro. Em aulas posteriores a gente pode tentar essa configuração manual. Se vocês quiserem, pode deixar nos comentários aí que eu mostro para vocês. Aqui a gente vai configurar manualmente qual espaço vai ter em cada partição. Mas por enquanto vamos utilizar o disco inteiro. Lembrando o seguinte, eu estou fazendo essa instalação na máquina que não tem nenhum outro sistema operacional. É uma máquina virtual e eu não tenho mais nada instalado nela. Então, se você for fazer essa instalação com outro sistema operacional em paralelo,
você tem que ir para a opção manual para poder fazer a configuração. Em alguns casos o Ubuntu já mostra a opção de instalar lado a lado, pelo menos no desktop é assim. No servidor, a recomendação também é que o sistema operacional, a máquina, seja dedicado a ser servidor e não tenha dual boot, certo? Porque aquele sistema, como ele é feito para ser servidor, ele é pensado para rodar continuamente, então não é pensado para ter dual boot e ficar chaveando o sistema operacional de um para o outro. Então aqui nós temos o nosso disco virtual que a gente criou anteriormente, com 20 GB. Selecionei ele e aqui ele tem mais um sumário aqui, um resumo da instalação, só para a gente conferir se não há nada errado. Então tem lá que o ponto de montagem é a raiz, o padrão. E aqui está dizendo o que é que vai ser instalado, certo? Aqui tem duas partições de padrão. E tem o Groove ali, ocupando um espaçozinho também, que é o Groove é o menu de seleção inicial, basicamente, dos sistemas operacionais. Do Ubuntu, nesse caso. Então, feito, está certo. Pode clicar aqui em Done. E ele, mais uma vez, pede a confirmação e coloca muito sério que essa é uma ação destrutiva. Só esclarecendo aqui, o que ele está dizendo é o seguinte: selecionando continuar abaixo, o processo de instalação vai ser iniciado. Isso vai resultar na perda dos dados nos discos que foram selecionados para ser formatados. Você não será capaz de retornar para esse ponto ou para um ponto anterior a partir do momento que a instalação iniciar. Você tem certeza que quer continuar? Então tenha certeza que a instalação está sendo feita no ambiente no qual você pode realizar a instalação para não sair apagando arquivos sem necessidade. Nesse caso, como estamos na máquina virtual, vamos selecionar aqui a opção de continuar. Pronto, os próximos passos são os passos de identificação do usuário. Você pode colocar o seu nome, eu vou colocar aqui o nome como server. Próximo, para mudar de um campo para outro, você aperta a tecla Tab, certo? O nome do servidor vai ser, eu vou colocar aqui server server aula. O nome do usuário vai ser user e o password você pode colocar como você achar melhor aí. Vou colocar um bem simples aqui, só que é só para continuar aqui essa instalação. Aqui pergunta se você quer importar sua identidade de SSH. Se você tiver feito, por exemplo, a configuração de GitHub ou coisas ou serviços parecidos, você pode tentar importar. Como a gente não fez isso antes, pode deixar não, clicar aqui em próximo. Pronto. Aqui essa parte é bem interessante, porque o Ubuntu ele já vem com um monte de serviços pré-configurados, certo? Então você pode já nessa seção selecionar o que você quer já pré-instalar na sua máquina. Como no caso o nosso curso a gente quer começar do zero e ir instalando aos poucos, a gente não vai selecionar nenhuma opção aqui. Mas só para vocês terem noção, a gente tem aqui o PowerShell, por exemplo, tem o Eclipse, tem o Docker, certo? Que é um serviço para a criação de containers virtualizados. Enfim, tem a API, tem o SDK da Google Cloud, enfim. Tem vários serviços que são bem conhecidos aí e você pode estar instalando. Mas lembrando que se você não instalar nesse passo, nos passos posteriores você pode fazer a instalação. Beleza? Então eu clico aqui em próximo. E aqui ele vai fazendo a instalação do sistema. Vamos esperar para que a instalação seja concluída. Nesse ponto você pode ver lá em cima que a instalação está completa. Está aqui bem aqui em cima no ponto inicial, instalação completa. Aqui tem Finished Install também, mostrando que a instalação foi concluída. E aí você pode selecionar aqui para ver o log inteiro, ou você pode selecionar aqui para reiniciar a máquina. Nesse ponto eu sempre recomendo que você faça o seguinte, só para você garantir que quando você reiniciar o sistema realmente entre no sistema e não no Live CD, eu recomendo que você feche aqui a sua máquina virtual, desligue a máquina, pode clicar aqui em OK. Depois que você fizer isso, já que a máquina já está instalada, você vai lá em configurações, armazenamento e vem aqui no Ubuntu
e remove a conexão, certo? Depois clique em OK. Que aí você garante que o CD, que a máquina não vai iniciar novamente pelo CD. Isso, se você estiver instalando na máquina física, é basicamente você remover o CD do drive de CD. Beleza? Então vamos iniciar aqui para ver se ele foi instalado corretamente. Vou pular aqui para adiantar para você. Ok, depois que você aguardar um pouquinho a inicialização do Ubuntu Server, você vai ver que ele vai chegar nessa seção aqui, Reached Target Cloud Init Target. Você pode apertar Enter, certo, como eu fiz aqui, e aí ele vai mostrar para você essa telinha, certo? Ubuntu Server 18.04.1, dizendo perguntando seu login. Então eu vou colocar aqui meu login, a minha senha e fazer o login no sistema. Você vai ver que eu vou mudar e aqui é como se eu tivesse de fato num terminal do Ubuntu, certo? Como a gente vê um terminal que a gente abre lá no Ubuntu, que o sistema é todo baseado no terminal. O primeiro serviço que a gente vai instalar desde já nessa primeira parte, é o serviço do OpenSSH, porque a partir do SSH eu consigo acessar o servidor a partir de uma máquina cliente, o que vai me facilitar muito para poder fazer configurações, porque com a máquina cliente eu tenho acesso à interface gráfica e eu posso colocar algum serviço, pegando alguma parte, copiando e colando, enfim, fica mais fácil de poder gerenciar o sistema por um sistema operacional cliente acessando o servidor. Para fazer isso, são dois passos só: sudo apt update para atualizar a lista de pacotes conhecidos, e depois que esse comando terminar, você vai instalar o Ubuntu, aliás, o OpenSSH Server com o comando sudo apt install OpenSSH-server. Já veio instalado, beleza. Esqueci dessa parte, mas já está instalado. Então, a partir da próxima aula, a gente vai aprender como fazer as configurações no sistema operacional servidor. Beleza? É isso aí, galera. Valeu, até a próxima.